O mecanismo de desenvolvimento limpo tem sido um papel importante no financiamento de projetos que contribuem para o desenvolvimento sustentável de países em desenvolvimento. Entretanto, a utilização desse mecanismo foi limitada pelos elevados custos de transação, refletindo-se no mercado de créditos de carbono gerados por projetos de MDL abaixo do seu potencial. Esse reconhecimento originou negociações internacionais entre países no âmbito de Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, para reformar o MDL, tornando-o mais eficaz e eficiente no alcance de seu objetivo principal de promover o desenvolvimento sustentável de países beneficiários. Nesse contexto, surgiu o MDL programático, com o objetivo de ampliar as possibilidades de financiamento de projetos e de políticas capazes de promover o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que reduzem a emissão de gases de efeito estufa. Pode-se afirmar que o MDL se constitui no instrumento de certificação de ações efetivas, implementação de mitigação em países em desenvolvimento de uma forma transparente, verificável e independente, uma vez que atende a todos os critérios de tipo de monitoramento, reporte e certificação. A entrada em vigor do Protocolo de Quioto em 2005 lançou as bases para um mercado global de carbono, constituído por diferentes mercados regionais ou nacionais, assim como mecanismos de projetos redutores de emissões do tipo MDL ou implementação da conjuntura, o IDC. Os diferentes mercados divergem em vários aspectos, entre os quais destacam-se tamanho, características de concepção, abrangências setoriais e geográficas e natureza, podendo ser voluntários ou não. Por um lado, o mercado de carbono negocia dois tipos de ativos: licenças de emissão alocadas no regime de metas e negociação, o Cap and Trade, do Protocolo de Quioto. Reduções de emissões baseadas em projetos que incluem o MDL, A e C. Por outro lado, de forma sintética, pode-se dizer que o mercado de carbono se encontra dividido em dois segmentos: o Quioto, liderado pela União Europeia, e o não Quioto, com a liderança dos Estados Unidos. Também temos os custos de transação sobre as emissões de RCS. Basicamente, três são as fontes geradoras dos custos de transação: a preparação de documentos, validação e certificação pelas entidades operacionais designadas, o EOD, incluindo custos de monitoramento, e custos cobrados pelo Conselho Executivo do MDL e do país anfitrião. O efeito mais negativo da presença de custos de transação é privilegiar projetos de grande envergadura, capazes de potencialmente gerar um volume elevado de RCS e manter a rentabilidade econômica financeira líquida desses custos. Em particular, projetos relacionados à geração elétrica e captura de metano, destruição de hidrofluorocarbono, além de outros, são do tipo que tendem a manter uma rentabilidade econômica no contexto das regras do MDL. Os projetos mais penalizados pelos custos de transação, sem dúvida, são de pequena escala, que muitas vezes não poderão gerar RCS suficientes para cobri-lo. Muitas vezes os fundos de carbono e outros intermediários assumem os custos de transação para depois recuperá-los com a venda de RCS. A expectativa inicial de que os custos de transação se reduzissem com o maior número de projetos de MDL viu-se parcialmente não atendida devido a um grau de rejeição pelo Conselho Executivo do MDL de muitas metodologias de linha de base e processos de monitoramento, já que tinham sido aprovadas por entidades operacionais designadas. O efeito dos custos de transação é aumentar significativamente os custos de um projeto de MDL potencial, assim como reduzir a oferta, considerando que muitos projetos não saem do papel pelos custos de transação. No Brasil, o processo de análise de viabilidade dos projetos é bastante rigoroso, compatível com a busca de integridade ambiental como objetivo da máxima importância. Esse processo gera elevados custos de transação, tanto na fase da análise do DCP, quanto depois da sua aprovação, e requer estar efetivamente em funcionamento, já que é necessário verificar se as reduções de emissões estão efetivamente ocorrendo de acordo com as estimativas inicialmente propostas. Na verdade, esses elevados custos foram necessários para garantir a integridade ambiental dos projetos e seu alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável brasileiro. As principais conclusões da pesquisa apontam o seguinte: o objetivo mais importante do MDL é a busca das melhorias ambientais, ainda que a possibilidade de venda das RCS tenha sido um estímulo relevante. Os custos de negociação da venda das RCS se situam dentro da razoabilidade, com as consultorias contratadas desempenhando o papel de intermediários entre compradores e vendedores. A complexidade intrínseca no processo de MDL, em todas as suas etapas, levou as empresas à necessidade de contratar consultorias privadas.
Também se tende a melhorar o quadro institucional em que há grande satisfação com as EODs e o Comitê Executivo do MDL, o que conferiu maior transparência e celebridade, às decisões. A insegurança sobre o futuro do MDL naquele momento e também elevadas taxas de registro e auditoria que muitas vezes superam o ganho com a venda das RCEs. O MDL ainda se constitui no único instrumento capaz de prover fluxos de caixa de forma significativa para investimentos com benefícios de reduções de emissões de GES. Com a cessação do MDL próxima, esse fluxo deixará de existir e projetos redutores de emissão ocorrerão. Para mais informações acerca da continuidade do Protocolo de Quioto e a ratificação de futuros acordos do clima. Acertadamente, de acordo com o autor, que foi, no caso, citou e fez essa informação, somente mecanismos de mercado não são suficientes para prover financiamento para reduções de emissões ainda não comprovadamente certificadas. As propostas concretas são apresentadas, com vistas a proverem capital inicial a projetos redutores de emissão. A primeira propõe a securitização das reduções de emissões ainda não certificadas e a segunda estabelece um valor definido para as RCEs a serem certificadas. Ambas as propostas visam garantir capital inicial para projetos do tipo MDL antes da certificação das RCEs. O MDL criou uma infraestrutura institucional regulatória de elevada credibilidade, com capacidade para mensurar, reportar e verificar resultados do processo de redução de emissões no âmbito de projetos e de programas. Com o avanço das negociações sobre futuros mecanismos, alternativas existem para a utilização dessa infraestrutura em várias instâncias de políticas relacionadas ao combate à mudança do clima.